pessoal! Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Triângulos são os polígonos que possuem apenas 3 lados, tá? Começando aqui pelos elementos do triângulo, a gente pode ver que tem os vértices, os lados, ângulos internos e externos, porém os externos a gente não vai falar agora, tá? Todos esses elementos são elementos de qualquer polígono, inclusive do triângulo, ok? E as diagonais a gente vai ver daqui a pouquinho também. Bom, vamos lá. Lembrando que são vértices. Vértices são esses pontos que ligam 2 segmentos, tá? Formando o ângulo interno. Então, a gente tem o vértice A, vértice B e vértice C, ok? Os lados do triângulo, né, e de qualquer outro polígono, são segmentos de reta. Então, a gente tem esse lado aqui, ó, AB, relembrando aí como que a gente vai fazer a representação, tá? Junta A, B e coloca o tracinho em cima, porque estamos falando de segmentos de reta. Temos o lado BC e temos o lado AC. Bom, os ângulos internos são esses pintadinhos que eu coloquei aqui, ó, de vermelho. E aí, eu utilizei outras letrinhas, né, letrinhas minúsculas para a gente representar aqui os ângulos internos desse triângulo. Então, a gente tem o ângulo Azinho, o Bzinho e o Czinho. Tá? Lembrando que quando a gente representa ângulo, a gente coloca o acento circunflexo, tá? Na letrinha que se refere àquele determinado ângulo. E as diagonais? O triângulo é o único polígono que não possui diagonais, tá? Então, diagonais aqui não possui. Esses são os elementos de um triângulo, ok? O triângulo, com relação a soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente tem essa informação aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? É como se eu fizesse isso aqui, se eu pegasse cada ângulozinho desse aqui e colocasse um do lado do outro, formaria esse desenho aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Formaria esse desenho aqui. Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se a gente juntar essas 3 partezinhas que eu pintei de vermelho, ficaria isso aqui, que é um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso, gente? Com isso, a gente pode identificar o valor de qualquer ângulo dentro de um triângulo que estiver faltando. Como assim, professora? Eu coloquei um triângulo aqui pra gente e eu tenho um ângulo igual a 60 graus, outro vale 50 e tem um aqui que eu coloquei uma interrogação, porque eu não sei quanto vale esse ângulo. Então, como que eu faço para descobrir o valor desse ângulo? Muito simples. Eu pego lá o 180 e eu vou diminuir pelos ângulos que eu tenho. Então, a gente tem aqui, ó, 60 menos 50. Então, ficou 180 menos 60 e menos 50, né? Quando a gente faz esse cálculo aí, 180 menos 60, 120, 120 menos 50, 70 graus. Então, esse ângulo aqui que tá faltando, que eu não sabia quanto valia, eu descobri que ele vale 70 graus, tá? Se por acaso fosse, vamos mudar aqui,
o valor desses ângulos. Se eu tivesse por acaso aqui valendo 45 e aqui valendo 35, né? Quanto seria esse outro ângulo aqui? Aí a gente vai calcular. Então, vou pegar 180 menos 45 menos 35, né? Vai dar 100 graus. Fazendo essa continha aí, aqui vai dar 80, né? 180 menos 80, 100 graus. Então, o que tá faltando valeria 100 graus, tá, gente? Então, é dessa forma que a gente descobre quanto vale um determinado ângulo dentro de um triângulo, utilizando essa informação aqui, tá? Que a soma dos três ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Se vocês pegarem, ó, todos esses valores aqui, junto com 100, né? Somar todo mundo, vocês vão ver que o resultado é igual a 180 graus, ok? Bom, gente, continuando. A gente faz uma classificação de triângulos de acordo com duas situações. Uma é de acordo com os lados, ou seja, de acordo com a medida dos lados. E a segunda é de acordo com a medida dos ângulos internos desses triângulos, tá? Então, cada triângulo a gente pode classificar de duas formas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa classificação e depois eu venho dando exemplo. Primeiro a gente vai ver separado e depois eu venho dando exemplo da gente fazendo essa classificação simultaneamente, de acordo com o lado e de acordo com os ângulos, tá? Então vamos lá. A gente vai primeiro olhar de acordo com a medida dos lados. Então eu tenho aqui, ó, a minha figura, ela pode vir sem identificação nenhuma de medida, tá? E eu pedi para vocês usarem uma régua. Então você vai lá, pegou a régua, vai medir cada lado do triângulo. Aí vamos supor que você encontrou aqui, ó, esse triângulo, você encontrou 2 centímetros, 2 centímetros e aqui embaixo 2 centímetros. O que a gente viu? Que esse triângulo, ele tem os três lados com a mesma medida. Então, quando isso acontece, a gente vai classificar esse triângulo como equilátero, tá? Equilátero, ok? Bom, aí eu tenho um outro triângulo. Eu fui lá, medi com a minha régua e encontrei aqui, vamos ver, 2 centímetros, aqui 4 e aqui 4 também. Aí a gente já tem uma mudança aí, né? Eu tenho um lado medindo 2 centímetros e esses dois lados aqui com a mesma medida, que no caso seria 4 centímetros. Então, esse triângulo ele vai ser classificado como isósceles, tá? Professora, é um nome muito complicado isso aí, mas vocês aprendem, tá? Qualquer coisa dá um zoomzinho aí para ver como que escreve o nome. Aí eu tenho um terceiro triângulo, que eu vou lá com a minha reguinha, medir os lados e eu vejo que esse lado vale 3 centímetros, esse 4 e esse aqui 5 centímetros. Então, a gente está percebendo que esse terceiro triângulo, ele tem todos os lados diferentes, com medidas diferentes. Então, ele vai ser chamado de escaleno, tá? Então, recapitulando, os três lados iguais, equilátero. 2 lados iguais e um diferente, isósceles. E os 3 lados diferentes, escaleno, ok? Bom, aqui a gente viu com medidas, tá? Vocês medindo com régua ou eu mesma já posso facilitar e colocar a medida para vocês e vocês fazerem a classificação.
Mas tem uma outra situação que pode ser que vocês encontrem em algum livro também, alguma questão, tá? Como é essa situação, professora? Ao invés de vir alguma medida ou ao invés da questão mandar você medir com a régua, pode vir uns tracinhos indicando se os lados têm a mesma medida ou não. Que tracinho, professora? Dessa forma aqui, ó. Vou fazer com vermelho. Eu tenho a mesma quantidade de tracinho em cada lado do triângulo. Então, aqui eu tenho um tracinho, um tracinho, um tracinho. O que isso quer dizer? Que todos esses lados têm a mesma medida, tá? Ou aqui, por exemplo, que dois lados têm a mesma medida e o de baixo é diferente. Então, eu colocaria um tracinho aqui e um tracinho aqui, indicando que esses dois lados têm a mesma medida. E no de baixo, eu colocaria uma quantidade diferente de tracinho. Então, eu venho aqui e coloco dois tracinhos. Tá? Então, esse lado é igual a esse e o de baixo é diferente, porque foi indicado com quantidades diferentes de tracinho, tá? E quando todos os lados são diferentes? A mesma coisa. Vou colocar um tracinho para um lado, dois tracinhos no outro lado e três tracinhos no outro lado. Então, aqui, ó, todos os lados têm uma quantidade diferente de tracinhos. Então, isso também indica que esse triângulo tem os três lados com medidas diferentes, tá? Então, são as formas que as figuras podem aparecer para vocês, tá? E como vocês vão saber como vai classificar. Então, pode ser medindo com a régua, se eu não der as medidas. Se eu der as medidas, é só classificar direto, tá? Ou se não, se eu colocar só tracinhos, você também não precisa medir com a régua. Você vai só ver a quantidade de tracinhos que tem em cada lado do triângulo. Ok, gente? Vamos ver agora a classificação de acordo com os ângulos. Mas para isso, vamos relembrar nossa aula sobre ângulos, né? Ângulo normal, sem triângulo. A gente aprendeu um tempinho atrás que os ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos, né? Aquele ângulo igual a 90 graus, que tem esse quadradinho aqui, ó, é um ângulo reto. E o ângulo maior que 90 graus, né? Vamos supor que a abertura de 90 graus seja essa daqui. Menor que 90 graus, agudo. Igual a 90 graus, reto. Maior que 90 graus, olha como a abertura entre os meus braços, né? Ficou maior. Então, maior que 90 graus é um ângulo obtuso. A gente vai usar esse nosso conhecimento de ângulos para classificar os triângulos também, de acordo com a medida dos ângulos internos. Então, vamos lá. Quando o meu triângulo tem os três ângulos menores que 90 graus, a gente vai chamar de acutângulo, tá? Mas, professora, como que eu vou saber se ele tem uma medida menor que 90 graus ou não? É simples, gente. Pelo desenho, né, pela figura, pela abertura entre os lados. Se eu notar aqui, ó, a abertura entre esses dois lados é uma abertura menor que 90 graus, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, a abertura, né, é menor que 90 graus, pra cá também, tá? Então, não necessariamente precisa de medida escrita aqui dentro. Só pela abertura, pela forma da figura, eu já sei que os ângulos são menores que 90 graus, né? Então, os três ângulos menores que 90, a gente vai chamar de acutângulo, tá? Agora, se o meu triângulo tiver um ângulo igual a 90 graus, ele vem com esse quadradinho aqui, ó. Toda vez que existe um ângulo de 90 graus em algum polígono, alguma figura, ele vem com esse quadradinho, tá?
Então, igual a 90 é o ângulo reto, né? Então, o triângulo vai ser retângulo, ok? E no triângulo com um ângulo maior que 90 graus, tá? A gente vai chamar de triângulo obtusângulo, tá bom? Então, lembra aí do que eu falei com o meu braço, tá? Aqui, ó, abertura menor que 90 graus, acutângulo, né? O ângulo seria agudo, então o triângulo é acutângulo. Igual a 90 graus, o ângulo seria reto, então o triângulo é retângulo. E maior que 90 graus, aqui, o ângulo seria obtuso, então o triângulo é obtusângulo, ok? Então essas são as classificações dos triângulos, de acordo com o lado e de acordo com os ângulos. Gente, aqui eu coloquei alguns exemplos para mostrar para vocês como que a gente pode classificar simultaneamente de acordo com a quantidade de acordo com a medida dos lados e a medida dos ângulos, tá? Então, vamos começar a classificação olhando pelos lados. Nesse meu primeiro exemplo, não tem nenhuma medida escrita, nenhuma medida numérica nos lados, tá? Porém, eu tenho os tracinhos, aqueles tracinhos que eu falei. Aí eu vou analisar aqui, ó, tem um tracinho, tem um tracinho. Então, significa que esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, com um tracinho só, então esse lado de baixo, com dois tracinhos, tem medida diferente. Então, qual é o nome do triângulo que tem dois lados iguais e um diferente? Isósceles. Então, aqui ele vai ser classificado como isósceles, tá? Tá, e agora como é que eu faço para classificar de acordo com a medida do ângulo? Eu vou olhar a medida de todos os ângulos. Eu tenho aqui um ângulo maior que 90 graus e os outros dois são menores, né? Então, o que vale para mim é esse daqui, que é maior. Qual é o nome do triângulo que tem um ângulo maior que 90, que é aquele ângulo que fica assim, né? Então, é obtusângulo. Então, esse triângulo, ele é isósceles e obtusângulo. Lembrando, gente, que os triângulos, eles podem aparecer em em diferentes posições, tá? Nem sempre eles vão aparecer nas mesmas posições como a gente viu no exemplo anterior e a gente está vendo agora, tá? Esses daqui apareceram na mesma posição, mas esses daqui eu já coloquei diferente, tá bom? Então vamos lá. Aqui na B eu tenho, ó, medida dos lados, coloquei todos os lados com a mesma medida, valendo 3 centímetros. Então, o triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, a gente chama de equilátero. Equilátero. E agora a gente vai analisar os ângulos, né? Então, também são todos os ângulos iguais e menores que 90 graus, né? Aquele que eu falei que é assim. Então, a gente vai chamar esse triângulo de triângulo acutângulo. Então, ele é equilátero e acutângulo. Ok? Nesse daqui eu não coloquei medida numérica dos lados, mas eu coloquei os tracinhos. Então, a gente vai ver lá, ó. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, ou seja, cada lado tem uma quantidade de tracinhos diferente da outra. Então, todos os lados são diferentes. Se são diferentes, a gente vai chamar de escaleno. Escaleno. E de acordo com o ângulo, como ele possui, ó, um ângulo reto,
então nós vamos classificá-lo como triângulo retângulo. Então aqui ele é escaleno e retângulo. Por último, nós temos aqui um triângulo com dois lados com a mesma medida, 3 centímetros, 3 centímetros, e o de baixo medida diferente, 5 centímetros. Então, possui dois lados iguais, vai se chamar isósceles. Analisando os ângulos, nós temos aqui 3 ângulos menores que 90 graus, né? Que é 40, 70 e 70. Então, os 3 ângulos são menores que 90 graus, então ele é acutângulo também. Tá? Então, o primeiro ficou isósceles e obtusângulo, o segundo equilátero e acutângulo, o terceiro escaleno e retângulo e o quarto isósceles e acutângulo, tá? Então é dessa forma que a gente faz essa classificação. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar para esclarecer isso aí, tá bom? Beijinhos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!